14 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, o prenúncio de um desastre econômico. Muito bem. Durante o governo do ex-presidente, sempre que surgia a necessidade de conter as despesas dentro dos limites de responsabilidade fiscal, a solução vinha nos cortes de verbas, as verbas orçamentárias. Era o caminho natural, como é o caminho natural de qualquer governo, cortar, né, os gastos e, evidentemente, dentro das verbas orçamentárias. Só que quando isso acontecia, principalmente no período pós-pandêmico, o assunto era tratado pelos meios de comunicação, pelos setores atingidos e pela militância estudantil como algo absurdo, um prato cheio para o trabalho de intriga e maledicência por parte da imprensa. Agora, o atual governo cortou verbas orçamentárias do MEC em cerca de 32 milhões de reais, atingindo a totalidade dos recursos para o desenvolvimento da alfabetização, segundo o levantamento da Associação Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A Tesoura também pegou a compra de veículos para transportes escolares e bolsas de pesquisas e ensino superior. O que vemos na imprensa agora é um puro silêncio, né? Como se nada houvera acontecido. Mas como bem diz um belo texto do professor Pudina, intitulado País do Silêncio Medroso e do Silêncio Cúmplice, né? Que está lá no site pudina.org, para ajustar as despesas com as disponibilidades do Tesouro, o governo atual cortou também 262 milhões do auxílio gás. O atual mandante brasileiro provavelmente não tem a mínima ideia do que significa esse auxílio gás, né, no orçamento das famílias mais pobres, famílias às quais ele prometeu em campanha 3 refeições diárias, picanha e cervejinha. Mas como serão preparadas essas refeições sem o gás? E mesmo assim, silêncio da imprensa. Por outro lado, em tempos de corte na educação, na pesquisa, no transporte escolar, no gás e cozinha, o dinheiro para as emendas parlamentares, para encher os bolsos dos políticos em cifras bilionárias, tem tratamento privilegiado. O Brasil tornou-se o país do silêncio medroso e do silêncio cúmplice. O primeiro silêncio, imposto à base de cadeia, multa e tornozeleira. E o segundo silêncio, comprado mediante favorecimentos incompatíveis com a propalada responsabilidade fiscal. Com essa democracia relativa, né, como diz ele, e a falsa imprensa dos fatos, o brasileiro, principalmente os mais pobres, vão caminhando lentamente para o abatedouro da liberdade, sem imaginar que de lá não conseguirá se levantar. Mas alguém há de perguntar, como tudo isso acontecerá se nenhuma lei específica para cercear nossa liberdade ainda foi aprovada? A resposta pode parecer simples, mas a partir de jabuticabas inseridas na reforma tributária formulada por esse atual governo, ou jabuticabas inseridas no arcabouço fiscal, né? O aperto monetário com o aumento de impostos necessários para o governo fazer as contas baterem, o brasileiro por si só se sentirá amordaçado financeiramente a fazer qualquer tipo de extravagância. E isso tudo sem considerar os riscos do PAC 3, já em vias de ganhar forma. Com a proposta de um eixo de 9 pontos, como a inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva,
cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e, finalmente, defesa. A nova edição do PAC 3 vai incluir, mais uma vez, obras prometidas no PAC 1 e PAC 2 que não saíram do papel. Só saíram as verbas, o dinheiro sumiu. Ou obras que ficaram incompletas, caso das ferrovias Transnordestina e Oeste-Leste, ou da pavimentação de estradas em Minas Gerais e Paraná. São empreendimentos anunciados nos programas petistas que não passaram de promessa, sem virar realidade. Especialistas costumam dizer que obras com prazos e orçamentos estourados só acontecem por precariedade do planejamento e dos estudos de execução desses empreendimentos. E também porque órgãos como tribunais de contas ou de fiscalização ambiental fecham os olhos a esses devaneios como o PAC. Apenas como exemplo de uma obra reciclada no novo PAC 3 está a Ferrovia Transnordestina, que foi anunciada em 2006 para ter cerca de 1.800 quilômetros de extensão, sendo 1.200 de trilhos novos e o restante de velhos trechos recuperados, conectando o interior do Piauí a portos no Ceará e Pernambuco para exportação de minério e grãos. A obra foi incluída já na primeira edição do PAC, que foi lançada em 2007. Mas um balanço das duas primeiras edições do programa PAC 1 e PAC 2, feito pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção em 2016, a obra deveria ter sido finalizada em 2012. Mas até hoje, porém, apenas a metade do projeto foi concluída, segundo a Companhia Siderúrgica Nacional, que detém a concessão da Transnordestina. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União em 2016, no contrato da Ferrovia Transnordestina, apontou uma série de irregularidades que, se não fossem corrigidas naquela época, poderiam resultar na anulação da concessão. Segundo o relatório da investigação, que foi obtido pelo Valor Econômico, o governo perdeu o controle sobre a obra, e que havia começado há praticamente 10 anos antes, mas seguia sem perspectiva concreta de conclusão, e com um custo já quase 3 vezes superior ao previsto originalmente. Apesar de ser uma obra privada, a Estrada de Ferro conta com farta parcela de recursos públicos, tanto por meio de financiamentos subsidiados pelo governo, quanto por aporte direto do governo federal, que é sócio do projeto. Do orçamento total, na época, em 1,2 bilhão de reais, menos de 30% eram de recursos privados, ou seja, praticamente tudo era via governo federal. A ferrovia pertence à Transnordestina Logística, uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1997, o grupo participou do leilão espólio da Rede Ferroviária Federal, que já havia falido, e arrematou toda a malha nordeste, que abrangia 4,2 quilômetros de trilhos. No ano seguinte, começou a oferecer transporte de carga. Segundo o Tribunal de Contas da União, os problemas começaram naquela época. O relatório aponta que a Companhia Siderúrgica Nacional jamais cumpriu as metas de produção pactuadas, mas que não foi adequadamente punida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E mesmo assim, em 2005, a empresa foi autorizada a construir a Transnordestina, que tinha uma ligação de 1.753 quilômetros entre os municípios de Eliseu Martins e os portos. Esse foi só um exemplo de uma das obras do PAC que começou e não terminou e o dinheiro desapareceu.
Então, no PAC 2, juntou obras que não foram concluídas no PAC 1, e agora no PAC 3 vão juntar obras que não foram concluídas nem no PAC 1 nem no PAC 2. E nós descobriremos no futuro, quase que com certeza, que nem o PAC 3 vai cumprir essas metas estipuladas. Por quê? Do PAC 1 e do PAC 2 o dinheiro já foi. Para o PAC 3, a grana vai ter que aparecer primeiro. Até porque está sendo proposto algo sem definir o arcabouço fiscal. Ou seja, sem saber de onde o dinheiro vai sair. Por isso, meus amigos, o caminho para a derrocada econômica brasileira está aberto. Salve-se quem puder. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, né? E eu conto com vocês, desejando a todos um excelente final de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.